Meu nome é Ana Luísa Jacobi e esse vídeo nós fizemos especialmente para vocês para falar sobre as 6 principais mudanças em relação à contratação direta pela Lei 14.133. A primeira inovação diz respeito à questão da dispensa em razão do valor. Isso porque a Lei 8666 e depois, em 2018, teve algumas alterações, eles previam que o valor permitido para fazer a dispensa de licitação era de R$ 17.600 para o caso de compras e serviços comuns e de R$ 33 mil no caso de obras e serviços de engenharia. A nova lei veio, então, para aumentar esses valores. Passou, então, R$ 50 mil para compras e serviços comuns e R$ 100 mil no caso de obras e serviços de engenharia e fornecimento. Essa mudança ela é muito bem-vinda aos olhos dos gestores públicos, porque esses valores em que pesa essa atualização em 2018, eles estavam desatualizados e facilita a aquisição, a compra, o serviço, a contratação do serviço pela administração pública. Além do que, a gente sabe que o procedimento licitatório ele é muito oneroso. Então, um valor como esses estipulados de 50 e 100 mil certamente vão facilitar as aquisições da administração e torná-las mais céleres. Uma das principais dúvidas em relação a esse tema diz respeito à cumulatividade. Isso porque o parágrafo 1º desse artigo, artigo 75, ele explica como é que se opera a cumulatividade, isso é, como é que você chega nesse valor, qual é o teto de 50 mil. E ele explica, a gente vai ler agora na tela, no inciso 2, o seguinte, que o somatório das despesas realizadas com objetos da mesma natureza, entendido como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, ele não pode ser superior aos 50 ou aos 100 mil reais. E aí, a dúvida é, qual que é a dificuldade do gestor público ou quem aplica ou até mesmo quem lê a lei? O que é um mesmo ramo de atividade? O que é um objeto de mesma natureza? Uma das questões levantadas pelos nossos inscritos foi, a gente tem que nas minúcias é um cimento, um tijolo ou é uma reforma já se enquadraria em mesma natureza? A nossa sugestão para vocês é que sejam cautelosos. Então, a ideia do KNAI, isso é aquele cadastro onde a empresa coloca qual que é o ramo de atividade dela, pode ser um instrumento, um balizador para você, aplicador dessa questão da dispensa. Ou então algum outro critério mais objetivo. De repente, até no próprio ciclo, SINAP, você levantar para mostrar o que se enquadraria como mesma natureza. Esse objetivo é deixar o servidor mais confortável na aplicação dessa dispensa e nessa cumulatividade até chegar a esse limite de 50 e 100 mil reais. A outra questão diz respeito à aplicação da Lei 8666 e da nova lei. Isso porque, se a Lei 8666 ela tem um valor e a nova lei ela tem outro valor, e eu posso aplicar as duas em momentos separados, como a gente já falou aqui em um dos vídeos do canal, você poderia aplicar o limite de uma somado ao limite de outra? A lei ela não fala nada sobre isso. A nossa recomendação também é a cautela. Por isso a gente entende que deveria ser aplicado o limite da 14.133. Então, tanto para as obras, serviços, contratações, utilizando a lei anterior e depois utilizando a nova lei, o limite seria o de maior valor, que é o da nova lei. A gente entende que aplicar duas leis com limites cumulativos não seria o mais prudente para o gestor e nem faria muito sentido com a vontade do legislador. Então, essa é a nossa recomendação. E o professor Jacobi tem um vídeo explicando esse assunto melhor, contratação direta em razão do valor, que está disponível aqui nessa playlist. A segunda principal mudança em relação à contratação direta diz respeito a uma ressalva que o legislador colocou no parágrafo 7º, falando sobre manutenção de veículos. Ele especificou que, para o caso de manutenção de veículos, não se aplica a cumulatividade prevista no artigo 75, no parágrafo 1º. Isso significa que, para o cômputo dos 100 mil reais, basta que as compras sejam inferiores a 8 mil. Então, o que a gente entende? Que o determinado órgão do governo precisou fazer uma manutenção de um veículo e esse valor é abaixo de 8 mil reais, ele pode fazer pela dispensa sem o limite estipulado pela lei do artigo 75, inciso 1º e inciso 2º. Então, isso dá mais margem para o agente público para fazer aquela manutenção no veículo, que é algo que tem que ser rápido, célere, e que isso pode ocorrer ao longo do ano. Então, ele deve obedecer apenas ao limite de 8 mil reais por compra, por contratação do serviço.
A terceira inovação diz respeito àquela licitação deserta ou fracassada. Isso porque a Lei 8666 previa que quando ocorresse uma licitação em que não aparecessem interessados ou o preço fosse manifestadamente inexequível, o gestor público ele deveria fazer uma nova licitação, certificar-se disso, para então, se não houvessem realmente interessados ou o preço não fosse aquele orçado dentro do limite pela administração, poder fazer a dispensa da licitação. E agora, pela Lei 14.133, no artigo 75, no seu inciso 3º, a lei estabelece que, se o agente público ele fez uma licitação e não apareceram interessados, ou o preço foi manifestadamente inexequível, ele não precisa fazer uma nova licitação ou justificar por que não fez. Ele pode proceder à dispensa da licitação. E a outra inovação a respeito desse assunto diz respeito ao artigo 75, inciso 3, a linha A, que a gente vai ler agora na tela, que para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizadas há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou as propostas tiveram preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, não é necessário realizar, então, a licitação. E essa inovação diz respeito ao quê? Que há menos de um ano. Então, estabeleceu um lapso temporal. Se você fez uma licitação e não apareceu ninguém, você não precisa, daqui 6 meses, fazer uma nova licitação para não aparecer ninguém. Você pode fazer uma contratação direta, sem licitação. Então, isso facilita bastante a vida do gestor, porque a gente sabe que o processo licitatório ele tem um valor alto e ele demanda tempo, e tempo é muito importante para a administração e para todos nós. Então, mais uma inovação da nova lei. Quarta inovação diz respeito à questão da calamidade ou emergência pública. A Lei 8666 previa que eram de 180 dias no máximo que os contratos para essas hipóteses deveriam durar. A nova lei, no artigo 75, ela aumenta esse prazo para 1 ano. Isso dá uma margem maior para o gestor público e também para a contratação desses serviços que são essenciais para lidar com a calamidade ou com a emergência pública. E sobre esse assunto, o professor Jacobi gravou um vídeo específico, Dispensa por Emergência Pública, na nova lei, a Lei 14.133, que está disponível também nessa playlist. A quinta inovação diz respeito a talvez o tema que nós achamos o mais importante da Lei 14.133, que é a possibilidade do uso do registro de preços para os casos de inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. E esse tema foi até agora pouco levantado, mas o professor Jacobi já dedicou um extenso trabalho sobre isso, gravando alguns vídeos que também já estão disponíveis aqui na nossa playlist, explicando como procedimentalizar o registro de preços para esses casos de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação e como isso pode contribuir para a administração pública e também para o erário. E a sexta inovação diz respeito, então, à ideia da contratação direta por serviços de natureza predominantemente intelectual. Isso porque a Lei 8666, ela previa a ideia de que para a contratação desses serviços era necessário demonstrar a singularidade do objeto. E esse requisito caiu. Então, a nova lei, seguindo a ideia da lei das estatais, ela retira a singularidade do objeto. E aí fica a pergunta para nós aplicadores da lei. Então, sempre que o serviço for de notória especialização, você faz a dispensa? Então, sobre esse tema e muitos outros relacionados à questão do notório especialista e essa contratação direta, o professor Jacobi gravou um vídeo sobre o assunto, detalhando e como você pode fazer essa contratação direta e se é sempre ou não que se aplica. Então, essas foram 6 principais inovações só em relação à contratação direta na nova lei de licitações. Por isso, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo vídeos sobre esse assunto. Essa nova lei, ela vem para ajudar o servidor público e é muito importante que vocês busquem se capacitar, então compreender para que possam aplicar com segurança os procedimentos dispostos na nova lei e também as inovações. Afinal, a lei veio para ajudar. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários que nós respondemos, inclusive muitas das dúvidas que a gente traz aqui são dúvidas postadas nos comentários que a gente explica. E muito obrigada e até a próxima!